Dia 16, livro de Êxodo, capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1. A opressão do Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho.
Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Capítulo 3. Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Breve comentário sobre os capítulos. Nós entramos no livro de Êxodo agora, e no capítulo 1 queria chamar a atenção para o versículo 10, que o faraó fala assim: olha, a gente precisa agir com astúcia para que eles não se tornem os nossos inimigos e fujam do país. Olha só, começou toda a escravidão porque faraó tinha
medo dos israelitas, ele tinha medo da força que os israelitas proporcionavam para o país. Os israelitas não sabiam que eram eles que abençoavam os egípcios. Às vezes a gente está numa situação e a gente se acha vítima, mas você não sabe a força que você possui. Às vezes você não sabe, mas o local onde Deus te colocou, você está abençoando aquele lugar. Você está sendo fonte de bênção, você é a força daquele lugar. E às vezes sim, o inimigo vai se levantar, às vezes sim, vai vir problema, vai vir adversidade, mas compreenda a força que você tem, a força que o Senhor te deu. É por isso, é aquele ditado, prego que se destaca, toma martelada. Se você está tomando martelada, pode ter certeza que é porque você tem força, é porque o Senhor tem te levantado de alguma forma, e que isso não seja um empecilho para você agir, para você se movimentar. Amém? No capítulo 2, queria chamar a atenção para o versículo 25, que fala assim, fala sobre o nascimento de Moisés. Moisés foge do Egito, depois que mata ali o egípcio. No versículo 24, que fala assim, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. É interessante a gente observar que os israelitas ficaram 400 anos no Egito. O Senhor já tinha alertado anteriormente, se eu não me engano, Abraão. Fala, olha, os seus descendentes vão ficar 400 anos como escravos, e isso aconteceu. Mas olha que curioso, outro dia mesmo eu falei sobre os 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo. E aqui a gente vê se repetindo novamente esse número, 400 anos em que os israelitas ficaram no Egito. Eu não creio que existem coincidências na Bíblia, né? Há um propósito, e aqui os israelitas também passaram por esse tempo de silêncio, 400 anos de escravidão. É tempo para chuchu, um silêncio novamente. Agora no capítulo 3, queria chamar a atenção para o versículo 3, que fala assim, Moisés falando quando Deus aparece para ele ali na sarça que ardia e não se consumia. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Olha, interessante, Deus vai ao nosso encontro, mas Ele aguarda a nossa atenção. Deus ali mostra aquela sarça ardendo para Moisés, mas Ele aguarda que Moisés se dirija até aquele lugar, que a atenção dele se volte para aquele lugar. É muito interessante que o Senhor, a palavra de Deus fala, olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e contigo vou cear e tudo mais. O Senhor, Ele te chama gentilmente para se relacionar com Ele. Que você e eu possamos ouvir esse chamado e estarmos atentos a esse chamado. Hoje tem acontecido tantas tragédias, né? É tanto problema, tanta dificuldade, e são formas que o Senhor tem usado para nos alertar e para chamar as pessoas, olha, vem ter comunhão comigo, vem, olha as coisas que estão acontecendo, vem ter comunhão comigo. É a forma que o Senhor tem usado para nos chamar, nos alertar, para nos aproximarmos mais a Ele, que a gente possa ser sensível a este clamor. Amém? Senhor Deus, te louvamos pela sua palavra e pela riqueza dos teus ensinamentos. Senhor, te louvamos porque o Senhor nos coloca em locais, muitas vezes não entendemos o porquê, mas o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos capacitado, e a minha oração hoje é para que cada pessoa reconheça a sua força que não vem dela mesma, mas que vem do Senhor, e que utilize essa força para a bênção, que utilize essa força para o desenvolvimento, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda novamente a entendermos o silêncio nas nossas vidas, a continuarmos apesar dele, nos capacita também, Senhor, a ouvirmos a sua voz e a sermos proativos na resposta dele. Eu creio que o Senhor chama cada pessoa que está aqui comigo a cumprir um propósito, a cumprir um chamado. Deus, que possamos dizer ali como profeta Isaías, eis-nos aqui, nos envie a fazer a sua vontade, nos envie a cumprir o chamado que o Senhor determinou a cada um de nós. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, um tempo para você curtir.
Curte esse vídeo, toda vez que você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa para outras pessoas. E compartilhe, fala aí com seus amigos, olha, comecei a escutar sobre o livro de Êxodo, você quer ouvir também? Manda aí despretensiosamente para ele, porque dessa forma a palavra do Senhor vai sendo propagada. Convém que ele cresça. Até amanhã. Tchau.